Nesse momento, nós vamos apresentar o nosso conferencista da abertura do evento. E como estamos cada vez mais distantes da linguagem acadêmica nesses instantes, eu quero lhes falar que estivemos juntos. Estivemos juntos em 1996, no Centro de Convenções da Bahia, quando ele era já trabalhador do movimento espírita e educador. E estávamos reunidos porque discutíamos a educação para a plenitude do ser. Lá se vão 22 anos, muitas histórias, muitas águas rolaram debaixo das pontes que atravessamos na vida. E ele aqui está de volta, com muito mais experiência, com muito mais trabalho na área da educação. Por isso, eu tenho imensa satisfação de chamar para esta conferência de abertura o companheiro, o líder na área da educação, Marcos Di Mário. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Prazer estar aqui com vocês, neste evento tão significativo, e parabenizando a Federação Espírita do Estado da Bahia por trazer de volta a educação para que nós possamos efetivamente compreendê-la, saber o que ela é dentro da visão espírita. Realmente, muitas águas passaram por debaixo aí das pontes de trabalho que nós realizamos ao longo de tantos anos. E estamos comemorando este ano 19 anos de realizações do Instituto Brasileiro de Educação Moral, o IBEM, como carinhosamente nós o chamamos, e que vem nesses 19 anos realizando um trabalho junto às secretarias de educação e às escolas, de uma forma geral, para que nós possamos levar um projeto de educação moral, para que nós possamos qualificar os professores para entenderem que o ser humano, não importa a idade que tenha, é na verdade um ser espiritual, integral, destinado à perfeição. E estamos aí implementando por este Brasil o projeto Escola do Sentimento, que é uma escola inovadora e uma escola que tem raízes dentro de um pensamento espiritualista, já que no meio educacional nós não podemos falar abertamente do espiritismo. Então, muitos trabalhos, muitos livros, muitos textos, e tivemos então este prazer e esta honra de sermos convidados para voltarmos aqui à Bahia e conversarmos sobre a educação, mas na visão espírita. E nos foi solicitado que hoje, nesta palestra de abertura, que nós pudéssemos então falar da educação com o Cristo. Porque sem Jesus não há uma verdadeira educação. E nós espíritas precisamos compreender que o espiritismo, acima de tudo, é doutrina de educação do ser integral e espiritual que todos nós somos, presentemente reencarnados e destinados à perfeição. E que nós, não apenas no Brasil, mas no mundo, só vamos resolver, solucionar os problemas de ordem social quando nos dedicarmos à educação moral, como nos indicam os espíritos superiores e Allan Kardec, o nosso codificador. Enquanto não entendermos isso, enquanto não fizermos esforços para isso, na família, na escola, nas instituições sociais de uma forma geral, nós estaremos atrasando o nosso próprio processo evolutivo. Porque somente a educação, como foi muito bem abordado, somente ela poderá transformar o homem e a humanidade. E nós espíritas entendemos que essa educação não é a educação do conhecimento, não é a chamada educação intelectual, cognitiva, mas é a educação moral ou a educação em valores humanos,
a educação dos sentimentos, a educação afetiva, mas nessa visão de que nós não nascemos, vivemos e morremos. Nós transcendemos a isso. Nós somos seres imortais, pré-existentes e sobreviventes no nosso retorno ao mundo espiritual. E é preciso dar a essa juventude que está aí, ou seja, a esses espíritos reencarnados que formam a nova geração, essa visão de vida. Porque hoje eles estão egoístas, individualistas, materialistas. Antes de vir para cá, nós estivemos num colégio e assistimos uma aula de um professor que ama a educação. E ele conversando com adolescentes sobre a história do Brasil. E eles simplesmente não conseguiam voltar para trás, nem ir para frente e nem imaginar o hoje. Não faziam as ligações, porque eles vivem no imediato. Eles vivem nas emoções, nas sensações, e pouco pensam sobre eles próprios, muito menos sobre os outros, o que é a vida e o futuro, o que vem pela frente. Certa vez, também trabalhando com adolescentes, nós dissemos a eles que estávamos muito preocupados com o futuro do Brasil, e por causa dessa preocupação, estava eu particularmente pensando em sair do Brasil para conseguir a aposentadoria, quem sabe na Suíça, Noruega, Finlândia, que dizem que são os países maravilhosos. E eles então imediatamente retrucaram: está certo, tio, é isso mesmo, que aqui no Brasil paga-se muito mal, não é? Esse INSS, é melhor mesmo ir lá para fora. E aí então eu expliquei a eles: não é isso. Eu não estou pensando em ir para fora do Brasil por causa de dinheiro. Estou pensando em ir para fora do Brasil por causa de vocês. Porque vocês não querem saber nada com coisa nenhuma. E se a situação já está ruim, como ficará lá no futuro quando vocês nos substituírem, nós que somos adultos? Vocês já pensaram sobre isso? E é claro que veio aquela resposta imediata e sonora: não se preocupe, tio, nós somos responsa. Vocês são responsa? Mas como? Vocês não pensam nos outros, vocês não pensam no dia de amanhã, vocês não se ligam a coisa alguma. Como eu posso confiar em vocês em relação ao meu futuro? Porque um dia eu vou me aposentar, e aliás os cabelos brancos já estão mostrando isso, e vocês vão assumir. E aí? Como é que nós vamos ficar? Vocês têm que pensar em serem justos, éticos, honestos, incorruptíveis. Vocês têm que pensar que para cada direito que vocês reclamam, vocês têm um dever a assumir. Para cada liberdade que vocês proclamam, vocês têm uma responsabilidade também a assumir, porque a vida se rege pela lei de consequências. Vocês andam pensando sobre isso? Naquilo que vocês serão no futuro? E aí veio o outro para responder: claro que sim, professor, eu vou querer ser médico. Ótimo, excelente, mas me diga, você vai ser um médico humano? Parece uma contradição dizer isso, já que nós somos seres humanos. Ou seja, se eu precisar de você, você vai olhar nos meus olhos? Ou você vai ser daqueles que, olhando lá para a tela do computador, ou para o seu bloquinho de anotação, só vai me perguntar: o que o senhor está sentindo? Ah, isso deve ser tal, vou dar uma receita. O próximo é esse médico? Esse médico nós não queremos. Então pensem nisso. E aí vem a doutrina espírita para nos trazer de volta todos esses conceitos e Jesus como o maior dos educadores. Vamos então acompanhar os nossos slides e vamos trazer para nós a reflexão que está na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, indagando dos espíritos superiores, se nós, seres humanos, temos algum modelo para seguir, e um modelo superior, e a resposta é Jesus, guia e modelo da humanidade.
Ora, se ele é o guia e modelo, é a ele que nós devemos seguir. Fazer todos os esforços possíveis para segui-lo. Mas seguir Jesus não se restringe simplesmente a estudá-lo, a mergulharmos lá no Novo Testamento para sabermos de cor as passagens dos evangelistas. Seguir Jesus tem o significado maior e profundo de renovar-se. Para renovar-se, tem que se educar, a autoeducação. Porque o Evangelho, na verdade, é o amor em ação. Se eu não me amo, e não consigo amar o próximo, como eu estarei com Jesus, nosso Mestre? Aliás, está lá no capítulo 11, de O Evangelho segundo o Espiritismo, a informação que existe uma medida do nosso grau evolutivo. Ou seja, se queremos saber se estamos mais próximos da perfeição ou se temos muito a caminhar, basta medir o grau de amor ao próximo que possuímos. Se eu consigo amar todos os meus vizinhos, estou próximo à perfeição. Mas se eu tenho problemas com este e aquele, eu estou mais para o início da caminhada. Se eu consigo tolerar, compreender e trabalhar pacientemente com o meu familiar, mala sem alça e sem rodinha, eu estou mais próximo da perfeição. Do contrário, eu estou lá no início. Por isso que passamos para aquele campo dos instintos, das emoções ou sensações, até chegarmos ao amor, que é o sentimento. Então é com Jesus que nós precisamos caminhar, então nos transformando, como lembra muito bem Kardec, combatendo em mim mesmo as más tendências, os vícios de toda ordem, as imperfeições. E esse é um trabalho diário, é um trabalho constante, que vai por esta existência e vai continuar quando retornarmos ao mundo espiritual, até chegarmos à perfeição. Então, Jesus é o nosso guia e modelo. Ele trouxe para nós o que podemos chamar de uma pedagogia do comportamento. E quando ele nos pede, amai-vos uns aos outros, fazei ao próximo somente aquilo que quereis que o próximo lhe faça, ele está solicitando de nós uma mudança comportamental. Porque senão nós vamos simplesmente repetir. Mas nós não estamos reencarnados para fazer repetição do passado. Nós estamos reencarnados para darmos continuidade ao nosso progresso, tanto intelectual quanto moral. E para isso não podemos mais usar o desculpismo. Ah, sabe como é? Eu entendo, o Espiritismo já me ensinou, mas eu sou tão imperfeito que só na próxima. E aí nós adiamos. Mas Jesus não está pedindo adiamento, até porque pacientemente Ele vem trabalhando conosco há mais de 2000 anos. Está na hora de acelerarmos esse nosso progresso, porque senão nós vamos sempre arrumar desculpas para a nossa imperfeição. É aquele caso dos dois adolescentes em sala de aula que se pegaram a tapa e socos. Por quê? E aí vem sempre a desculpa, a explicação. Não, eu bati nele porque ele xingou minha mãe. Certo. O que ele falou da sua mãe é verdade? Não, claro que não. Então por que você bateu nele? Bastava ouvir por um ouvido e deixar sair pelo outro. Aliás, ditado é dos meus bisavós, talvez mais antigo. Ah, não levo desaforo para casa. E ele que se cuide, porque lá fora eu vou tacar uma pedra na cabeça dele. Vem cá, meu filho, vamos conversar sobre isso. Você sabe o que é levar uma pedrada na cabeça? Eu não, tio, porque eu sou safo. Ninguém me pega. Mas um dia você pode estar distraído, ele agora está com raiva de você, e de repente você é que leva essa pedrada na cabeça. Você vai ter que ser carregado ao hospital, à emergência do hospital. E lá no Rio de Janeiro, nada melhor do que falar da emergência do Hospital Getúlio Vargas.
É o horror dos horrores. Então você vai ser carregado para lá. Sabe o que é ter que fazer curativo no crânio, que está lá rachado, traumatismo craniano? Sabe o que é isso? Deve doer muito, negócio horroroso. E ele lá pensando, e aí disse, pois é, tio, mas essa parte não é a pior. Meu Deus, não é a pior? Você levar pedrada na cabeça e parar na emergência lá do Getúlio Vargas, isso não é o pior, ter a cabeça costurada. Não, tio, pior é quando eu chegar em casa. Mas por que, meu filho? Porque aí eu vou apanhar. Mas então, olha só, você apanha da pedra, apanha do hospital, apanha dos pais responsáveis, valeu a pena? Ah, mas aí eu faço o quê? Não sei. Vamos pensar? Você que xingou a mãe dele, como é que nós resolvemos e solucionamos isso? Ah, posso pedir desculpa? Pedir desculpa. Você aceitaria o pedido de desculpa? Pode ser. Pode ser? Bom, eu vou levar o pode ser como se você aceitasse. Então, você vai pedir desculpa? É, pode ser. Então, tá, por favor, peça desculpa. Tá, desculpe. Não. Olha para os olhos dele. Põe essa voz para fora. Pede a desculpa de coração. Aí ele repetiu, desculpe. E aí? Aceita a desculpa dele? Pode ser. Tá bom, pode ser. Então, pode ser é que você talvez tenha aceito a desculpa dele. É, pode ser. Fica tudo bem para você? Pode ser. Tá bom, meus filhos, estamos resolvidos? Ah, estamos. Não, porque isso aqui está muito frio. Está faltando alguma coisa. O que fazer aqui? E aí, finalmente, um disse, abraçar. Pode ser. E aí? Aí eles se levantaram, se abraçaram. Tudo bem agora, estamos em paz? Viu como é muito melhor ter amigos, fazer a paz, não precisar resolver as coisas na base da violência. Existem outros caminhos para uma melhor convivência. Agora, para isso, tem que mudar o entendimento sobre si mesmo, sobre a vida, e aí entrar nessa questão da transformação do próprio comportamento. E aí é o que Jesus veio nos trazer, solicitando então que realizemos a autoeducação, olhar para si mesmo, deixar de ser fiscal dos outros, porque nisso nós já estamos diplomados, há várias encarnações. Quando é que você vai se corrigir? Quando é que você vai entender as lições do Evangelho? Quando é que você vai lá para o centro espírita? Quando você vai ser honesto? E vai por aí afora, mas é sempre o outro. E às vezes usamos até o Evangelho no lar para isso. Quando você usa o Evangelho no lar, abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo aleatoriamente, ou que seja outro livro, o que nós fazemos ao abrirmos e olharmos qual é a lição? Olhamos para os familiares que ali estão e dizemos, já com uma lança lá no coração de cada um, esta lição é para vocês. Está todo mundo aqui em casa precisando ouvir isso daqui. Claro que você se isentou, porque você já é espírito superior. Não é? Então começa consigo mesmo, e mudando logo essa postura, esse comportamento. Então, autoeducação. Na sequência, Jesus nos traz regras de conduta moral. Fazer ao outro somente aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. É a chamada regra de ouro da educação. Os grandes educadores sempre a trabalharam. E que agora o mundo acadêmico vem paulatinamente se aproximando. Porque é muito fácil falar da corrupção ao assistir o noticiário na TV ou pela internet, comentar em casa com os filhos contra o que está acontecendo. E até exagerando, claro que o espírita não falaria isso, só vamos resolver Brasília se jogar uma bomba atômica lá. E aí você sai, você vai para o aeroporto, porque você foi convidado para vir aqui no evento, e leva a família junto para fazer a despedida. E não é que no meio do caminho tem uma blitz? E não é que o policial olha logo para você e manda você parar, você preocupado com o horário para chegar no aeroporto? E aí você sai do carro para conversar, e seu filho vê que você
ao pegar os documentos, também pegou lá umas notas, umas cédulas. Conversa, volta para o carro. Tudo resolvido, vamos embora. E o filho que viu a cena, disse: pai, o senhor molhou a mão do policial? Não, filho, olha só, tem o horário, o pessoal da Bahia está me esperando, posso ficar parado aqui nessa blitz, tá? Mas o senhor está com algum problema aí no carro? IPVA, pneu careca, etc., mas tem que resolver. Mas então o senhor corrompeu o policial? Filho, olha só, você está confundindo as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu só resolvi a situação. Corrupção é aquilo que estão fazendo naqueles milhões todos lá. Não é. É a mesma coisa. Se você tiver a oportunidade de chegar lá como um governante, não vai então desviar os milhões? Então começa consigo mesmo e dando o exemplo para os outros. Então as regras de conduta moral não são simplesmente para os outros, são para mim mesmo. Ele traz rigorosa justiça nas relações sociais, porque à luz do Evangelho, ninguém pode morrer de fome. Não pode ter salários diferenciados, quando a função é a mesma. Isso é o Evangelho. E é isso então que nós vamos trabalhar conosco, dentro do campo da educação. Jesus nos aponta o caminho para a felicidade, porque a felicidade não é deste mundo. Neste mundo a felicidade é relativa. Então nós vamos trabalhar para termos essa felicidade relativa, mas almejando futuro espiritual nosso. Quem sabe vamos ter aquela dádiva, que na verdade não é dádiva, é conquista que teve Mozart, lá na Revista Espírita de 1858, e ele disse que ele estava reencarnado em Júpiter, e que Júpiter é um planeta muito mais evoluído que o planeta Terra, e que lá ele ainda compõe, mas compõe através da sonoridade dos fluidos, e que era até impossível explicar isso. Lá só tem felicidade, mérito. Então estamos trabalhando aqui hoje, semeando com a maior humildade possível, para podermos receber no depois, mas sem pensarmos nisso. Ninguém pense aqui que só porque ser espírita e está trabalhando na casa espírita, já tem o terreninho reservado lá em nosso lar. É muito além disso. E se quiser a casa construída ao lado de André Luiz, Bezerra de Menezes, etc., vai ter que se esforçar muito. Menos eu. É porque eu, Marcos Demário, quando eu desencarnar, vou direto para nosso lar. Vocês não acreditam, mas vou direto, vou parar naquele portão magnífico, pelo menos assim é no filme. Portão magnífico, nosso lar, cheguei. Vou bater no portão e vou gritar: pelo amor de Deus, me deixa entrar. Só não sei se vão abrir. Entenderam? Porque chegar lá, tudo bem, mas e entrar? Você só entra com as credenciais da caridade, do amor ao próximo, da autoeducação, do seguir Jesus com todas as suas forças, como guia e modelo que ele é. E aí então nós temos também com Jesus a compreensão da vida futura, quando ele nos explica que é necessário nascer de novo, o famoso diálogo com Nicodemos, reencarnação. Mas uma amiga, já desencarnada, ela dizia assim: Marcos, Deus me livre de voltar para este planeta, assim que eu retornar para lá, eu já vou pedir para nunca mais reencarnar aqui. Eu não posso fazer isso? Pode, claro que pode, está lá no Livro dos Espíritos, podemos pedir o que quisermos, mas Deus não atende simplesmente os nossos pedidos, Deus atende às nossas necessidades, e como a sua necessidade ainda é progredir mais na intelectualidade e na moralidade, sinto muito lhe informar, mas o mais provável é que você vai ter que voltar aqui para a Terra.
Ah, mas Rio de Janeiro de jeito nenhum. Tudo bem, vai para Salvador. Não tem problema. Vai para onde você quiser, mas vai ter que reencarnar. Agora você vai reencarnar melhor, vai reencarnar com uma missão a cumprir, uma visão diferenciada para nos levar ao melhor. Tudo isso nós vamos aprendendo com Jesus. Então, nessa pedagogia do comportamento, nós vamos então destacar 7 princípios. Primeiro, a pessoa humana. Jesus valorizava a pessoa que estava com ele. Quando o centurião vai conversar com ele, pedir pela filha que está doente, ele diz: nunca encontrei uma fé tão grande em Israel quanto a dele, porque ele crê. Então ele valorizava o ser humano naquilo que ele já era. E é o que nós temos que fazer no campo da educação. Não existe o educando burro. Isso não existe. Ele é um ser integral, espírito reencarnante, que já teve outras existências, já fez conquistas. Ele pode ser um desafio no campo educacional, mas ele tem inteligência, ele pensa, ele tem sentimento, ele se emociona, e nós precisamos saber trabalhar isso, valorizá-lo naquilo que ele é. Ele tem limites? Eu também tenho. E Jesus entendia isso. Ele sabia de cada discípulo o que cada um podia dar. Ele não exigia mais. E é isso que nós temos que fazer com as novas gerações. Não exigir das crianças aquilo que elas não podem dar. Como você vai exigir de uma criança que tem 2 anos de idade raciocínio lógico, matemático, abstrato? Não tem como. Ah, mas não é um espírito? É, mas que está passando pelo período da infância e é dependente da evolução do corpo orgânico. Então não dá, não tem como, você está exigindo demais. Você vai no supermercado, leva seu filho, ora, ele não é um adulto, ele se deixa levar pelo colorido, ele não anda tão rápido quanto você, ele vai querer fazer as compras, mas sentado dentro do carrinho, e para ele é uma brincadeira. E você tem que compreender isso, e não depois, em pleno supermercado, ficar dizendo: se eu soubesse que você ia me dar esse trabalho, não tinha trazido você, tinha deixado lá em casa. Aliás, mais do que isso, se eu soubesse que você ia ser essa pedra no meu caminho, não tinha tido você. Porque nós já ouvimos isso, em alto e bom som. Mas é o filho, que nós precisamos receber com todo o amor e entender que é uma criança pequena. Aliás, Herculano Pires, nosso querido José Herculano Pires, num artigo magistral, ele pergunta: por que nós adultos esquecemos que já fomos crianças? Nós temos que recordar a infância, a adolescência. O Marcos Demário, educador, escritor, etc., que pulava o muro do colégio para jogar futebol e enganava a inspetora. Mas eram coisas da adolescência, que hoje, obviamente, nós sabemos que isso não se deve fazer. Então, não esqueçamos, saibamos então valorizar o outro naquilo que ele está apresentando no seu atual estágio evolutivo. 2, segundo princípio que Jesus nos traz, o crescimento pessoal. Ou seja, a partir do momento em que você compreende o outro, sabe das suas potencialidades, dos seus limites, você começa a trabalhar pelo campo da educação para que ele cresça. E aí então vem aquela proposta: não faça tudo por ele, muito pelo contrário, deixe ele tentar fazer, deixe ele pensar. E aí é a maêutica de Sócrates, quando vem com aquela pergunta, e aí você devolve com outra. Tudo bem, meu filho, o que é que você acha? O que você me diz? Ah, isso e aquilo. É mesmo? E assim, assim. E aí ele vai nesse exercício do pensar. Deixa ele fazer. Ah, mas se deixar ele fazer, ele vai fazer torto. Ele vai pintar fora do desenho. Ele não sei o quê. Mas ele precisa se exercitar. Porque se ele não se desenvolver, quando vai se desenvolver depois como adulto? Não vai.
E aí, então, nós precisamos reformar a metodologia de ensino que temos nas escolas e que também temos na família. Hoje nós estamos proclamando acabar com a aula. A aula é a pior coisa que existe, a aula não existe. É preciso que eles se desenvolvam por si mesmos, que formem grupos, trabalhem com projetos, e que o professor se transforme num orientador, num tutor, e não aquele que fica ensinando, e que perde os cabelos madrugada adentro, fazendo provas, corrigindo provas, preocupado com notas. Nós precisamos mudar isso daí. E dentro do movimento espírita, idem. A evangelização espírita infanto-juvenil tem que ser um ato educacional criativo e dinâmico, e não repetir essa fórmula que já vem desgastada desde o século XVIII e principalmente o século XIX, da cátedra. O professor ou o evangelizador que tudo sabe e que tenta passar isso para aqueles que estão à sua frente como alunos, mas não respeita os estágios de desenvolvimento deles, nem pergunta se eles querem saber aquilo, não explica por quê. Aí nós ainda adentramos ao centro espírita, evangelização, turminha de jardim. Hoje nós estamos trabalhando a gênese da criação divina e perispírito, e eu caio para trás. Crianças dessa idade, elas precisam trabalhar as leis morais como prioridade, as lições do Evangelho. Perispírito, como Deus cria, são coisas para bem depois, e que não são fundamentais. Que adianta depois, intelectualmente, ele fazer essas descobertas, e nada melhor do que fazer a faculdade de filosofia para isso, mas se ele não é ético, não é do bem, não é espiritualizado, nada. Então o nosso trabalho não é ficar ensinando os princípios da doutrina espírita, mas é sensibilizar esses espíritos, humanizá-los urgentemente. Enquanto estivermos adiando essa tarefa, como disse um espírito numa comunicação, nós teremos muitos problemas. Por quê? Porque o grupo estava se queixando, lá no Rio de Janeiro, da violência, da dificuldade do dia a dia, balas perdidas, assaltos, crimes. No final da reunião mediúnica, apresenta-se lá o espírito e disse assim: nós ouvimos a conversação de vocês no início, e as preocupações de vocês com essa sociedade violenta, mas vocês não sabem o que é violência na sociedade. Mas deixem de evangelizar as novas gerações, deixem de humanizar as novas gerações. Aí sim, daqui a 20 ou 25 anos, vocês saberão o que é uma sociedade violenta. E nós estamos adiando isso, porque se já estivéssemos trabalhando a educação moral, a educação afetiva, emocional, a nossa sociedade já estaria transformada, e nós não veríamos o sangue escorrer pela tela da TV, quando assistimos lá o noticiário. Mas estamos adiando, porque dizemos: não, mas essa educação leva muito tempo, essa educação, até começar a resolver as coisas, nós vamos desencarnar e não vamos ver, mas veremos na próxima encarnação, porque teremos que voltar. Vai chegar a hora que o nosso amigo espiritual vai nos chamar: vem cá, está na hora de começarmos o planejamento reencarnatório. E aí você pergunta: para onde eu vou? Brasil. Brasil? Não dá para ser a Suíça, não? Não, é Brasil. Tá bom, Brasil onde? Ora, suas raízes estão na Bahia. Então vou voltar para a Bahia? Mas Salvador não, né? Por favor, né? Mas é Salvador sim. Aí Salvador, tem que voltar para lá mesmo? Tem que voltar para lá. Tá bom, com quem? Ora, com seus familiares remanescentes. O quê?
Aquela família que só me deu dor de cabeça, que a maioria era materialista e egoísta, e eu vou ter que voltar para eles? Vai, porque você, agora um pouco mais espiritualizado, tem que fazer o trabalho de transformá-los. Tá bom, quem vai ser o meu pai? Vai ser o seu netinho, aquele que você deixou lá pequenininho, lembra? Que agora já é um adulto, é ele. Ai, quem vai ser minha mãe? Calma que você vai conhecê-los amanhã. Ah, que bênção, eu vou para Salvador amanhã. Vai, e vai conhecer todo mundo. E aí você chega aqui em Salvador, casa grande, bairro de elite. Tem algum engano aqui. Minha família nunca viveu tão bem assim. Ah, mas o seu filho se esforçou, cresceu materialmente, e hoje está tendo uma festa. Ele convocou familiares, convocou amigos, vamos entrar. Aí você entra, admirado com o luxo. Nossa, como meu filho cresceu. E está rolando um churrasco com pagode lá no fundo com a piscina. Aí você toma um choque, mas ele fala, Jesus, no pensamento. E você olha, mas não estou identificando meu filho. Como não? Aquele careca, barrigudo, com o copo de cerveja na mão. Meu filho? Mas como ele se transformou? Não é possível, mas é ele mesmo. Mas tem poucas mulheres aqui, calma que elas estão lá dentro, vamos entrar. E você entra, e elas estão falando mal deles, estão lá fora. E aí você leva outro choque. Dessas moças, quem vai ser a minha futura mãe? Aquela de vermelho, lá no fundo. Não é possível que essa roupa sumária, o cigarro numa mão e o copo de cerveja na outra. Mas é ela mesma. Cadê meu neto? Quero ver meu neto. Está na sala com os amigos assistindo futebol. E quando você está entrando, o centroavante do time do coração dele, que eu não vou dizer qual é, perde aquele gol feito. E aí aquelas palavras maravilhosas são ditas. E aí você não aguenta, seu amigo espiritual leva lá você para fora, traz para a praia, recompor as energias, e aí você faz a famosa pergunta: o que foi que eu fiz para merecer isso? E aí então ele é obrigado a olhar a sua ficha, que não tem erro. É que na sua última encarnação, apesar de espírita, você não fazia o evangelho no lar, porque você dizia que não tinha tempo, tinha muita coisa para resolver no centro espírita. Lá no centro espírita, ao invés de dar importância para a evangelização, seu negócio era mediunidade. Você profissionalmente separava a doutrina espírita da profissão. Então no centro espírita você era todo amor, mas profissionalmente, sai da frente. Então, lei de causa e efeito, lei de consequências. Agora você assume, reencarna para reeducar seu filho e reeducar seu neto. Papai e vovô na próxima encarnação. É isso. Mas se você tivesse feito o que deveria, estaria chegando hoje aqui e quem sabe, levantando a família reunida, fazendo evangelho no lar. Então, está na nossa dependência. E precisamos lembrar que existe o amanhã, esse futuro. Vamos ao terceiro princípio: valorização do contato pessoal. Jesus estava sempre com os outros, nunca isolado, raramente. Pregava nas praças públicas, na praia. Mateus diz que desde o início, multidões diariamente seguiam o mestre. Ele estava sempre com os outros, não se furtava de atender, fosse quem fosse. Embora hoje nós tenhamos a educação à distância, mas precisamos lembrar que o contato presencial é fundamental. Precisamos nos abraçar, nos sentir, nos ouvir. Então nós vamos trabalhar sempre a valorização desse contato pessoal. Se você é professor, lá na escola, o bom dia, o boa tarde, o boa noite, e aí como é que vai? Tudo bem? Na medida do possível, conhecer os nomes dos alunos, dos seus colegas de trabalho, estar sempre
pronto para um abraço. Em casa é a mesma coisa, no centro espírita é a mesma coisa, porque esse é o processo educacional, que além de valorizar o outro, promove esse contágio, que é o contágio do afeto, o contágio do sentimento. Então esse é um princípio muito importante que Jesus veio nos trazer. Quarto princípio, a experiência humana, ou seja, estimular que o outro faça por si mesmo, que ele tenha experiências próprias, que não fiquemos apenas ensinando a ele sobre a caridade, mas que permitamos que ele faça a caridade, que ele siga conosco, que ele aprenda conosco também, mas aí vem a questão de sermos exemplo, e nem sempre nós somos. Às vezes nós somos discurso, mas não fazemos aquilo que compreendemos com a doutrina e aquilo que ensinamos aos outros. Vamos a uma cena hipotética. Você está em casa, está conversando com seu filho, com sua filha, diz assim: olha, aprenda uma coisa, mentir, a mentira é a pior coisa do mundo, a mentira tem perna curta, é um vício moral. Aí toca o telefone, e o seu filho vai atender, e você imediatamente, se for o pessoal chato da Bahia, diz que eu não estou, eles vão me convidar, eu vou ter que viajar, eu não estou afim disso, atende logo isso. Aí o seu filho atende: não, papai não está, desliga. Quem era, meu filho? Não sei. E como você foi dizendo que eu não estava? Mas o senhor disse para dizer que não estava, era só para o pessoal da Bahia. Ó, chega de conversa, eu já vi que se você continuar desse jeito, você não vai ser nada na vida. E por ter mentido ao telefone já para o quarto, você está de castigo. Mas eu estou de castigo, pai, está de castigo. Uma semana sem internet, sem videogame, sem pizza, cachorro quente, etc. Pode ir. E ele vai. E está lá pensando. Que pensa, claro, é um ser humano, é um espírito reencarnado. Por que papai ou mamãe me deu esse castigo todo? Ah, porque eu menti ao telefone? Mas eu não menti ao telefone, eu disse aquilo que pediu que eu dissesse. Eu já entendi. É que papai ou mamãe é adulto pode fazer dessas coisas. Como eu não sou adulto, eu não posso. Deixa eu crescer. Cresce. Aí chega lá para a mãe: mãe, posso ir para a balada? Vai lá falar com seu pai. Que é transferência, né? Ele vai falar com o pai: ô pai, posso ir para a balada? Que balada? Vai com quem? Que horas você vai voltar? Não, isso, aquilo e tal. Tá, e o que foi que a sua mãe disse? Ah, disse que tudo bem. Ela disse que tudo bem? Olha lá, é a hora que você vai voltar, não sei o que, cuidado. Eu fui. Ele foi. Aí a mãe vem: cadê o fulano? Porque, como ele já está meio adulto, já não é mais filho, né? Chama-se de qualquer nome. Cadê ele? Saiu com os amigos, foi para a balada. Você deixou? Eu não, ele disse que você já tinha autorizado. Eu mandei ele falar com você. Ou seja, os pais já estão manipulados, acabou. Onde ele aprendeu isso? Foi lá na infância. Papai e mamãe podem mentir à vontade, então agora eu também posso, porque agora já sou adulto, e ninguém vai mandar em mim. Olha como nós invertemos o processo da educação, que deveria bem orientar, que deveria corrigir as más tendências, mas pelo contrário, está reforçando e aumentando essas más tendências. O quinto princípio é a visão integral sobre o ser humano, e que Jesus tinha, e que o Espiritismo veio nos trazer novamente. Cada ser é um espírito que está reencarnado. Todos nós já tivemos existências passadas, estamos nesta atual existência, e ainda teremos várias existências pela frente, até chegarmos à perfeição. Esse é o nosso destino. Como chegar mais rápido à perfeição? Amando e reencarnando. Não apenas aqui na Terra, porque nós vamos ter o mérito de irmos para planetas cada vez mais superiores. Nosso guia e modelo? Jesus. Por isso Jesus só dizia para as pessoas: vai e não peques mais. Pronto, continua a sua vida. E é isso que nós temos que fazer, ao invés de condenar. Se bem que uma companheira, ao ler a obra lá do André Luiz, determinado personagem, diz: Marcos,
esse personagem é tão ruim, ele fez tanta maldade, que, sinceramente, se eu fosse Deus, eu deixava ele preso 10.000 anos, lá no Vale das Sombras, do pior que tem do umbral. Graças a Deus que você não é Deus. Porque a lei divina não funciona assim. Deus não castiga, Deus ama, Deus oportuniza. E era o que Jesus fazia. Ele dava as oportunidades de trabalho e de crescimento para cada um. O sexto princípio, que nós titulamos Teoria e Prática, que é o ensinar através dos exemplos. Que nos parece, já ficou bem claro, que não adianta simplesmente ser teoria, passar teoria. É necessário o esforço de ser exemplo, como Jesus o era. Ele não foi apenas o ensinar, ele foi também o exemplificar. Ele era aquilo que ensinava, e nós precisamos ter esse esforço de ser aquilo que nós ensinamos. O sétimo e último princípio, que é o sentido transcendente da experiência humana. Já que somos imortais, não somos este corpo, é preciso fazer o bom combate. Combate ao egoísmo e ao orgulho, as duas grandes chagas da humanidade. Essa é a visão do espiritismo no campo educacional. Espiritualizar, humanizar, transcender, dar às novas gerações ideais superiores. Senão, nós teremos que repetir Leon Denis, em artigo escrito em 1919, após a Primeira Grande Guerra Mundial. As instituições humanas, escolas, universidades, igrejas, etc., todas ensinam muitas coisas, mas não ensinam o que é o essencial, porque a maioria dos ensinos são supérfluos, estão ligados somente e tão somente a esta existência humana, que finda com a morte, mas não ensinam aquilo que é o essencial, que é o amor ao próximo, não ensinam a espiritualidade do ser, não combatem o egoísmo, não combatem o orgulho, e é por isso que estamos assistindo toda uma geração materialista, individualista e imediatista, sem valores maiores. Ele escreveu isso em 1919, mas parece um texto atual, como se tivesse escrito hoje, porque nós não mudamos ainda esse quadro. Então, o nosso convite é para que, com a doutrina espírita, possamos fazer a mudança dessa realidade que ainda estamos enfrentando no mundo. E aí estamos trabalhando, semeando, acreditando, resgatando o trabalho realizado por Pestalozzi, por Kardec, e pelo trabalho de grandes educadores brasileiros que tiveram contato com a doutrina espírita. Entre o final do século XIX e início do século XX, Deus nos entregou 4 baluartes da educação aqui no Brasil, todos eles ligados ao Espiritismo, e os quais precisam ser homenageados, lembrados, resgatados. Nós temos Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento, Minas Gerais, temos Caibar Schutel, lá em Matão, no estado de São Paulo, Anália Franco, lá em São Paulo, capital, a grande educadora brasileira, Amélia Rodrigues, aqui na Bahia, entre outros, mas esses 4 são muito destacados, e nós precisamos trabalhar com eles, nós precisamos transcender aquilo que estamos realizando, e lembrar que o Centro Espírita é o legítimo representante do Espiritismo, e como legítimo representante do Espiritismo, precisa priorizar a educação. A assistência e promoção social espírita é importante, as reuniões mediúnicas são importantes, o atendimento fraterno é importante, tudo é importante, mas mais importante
do que tudo isso, é o estudo da doutrina e a educação nossa e das novas gerações, que a evangelização precisa fazer e que significa ligar esse Espírito reencarnado ao Evangelho, a Jesus. E o que está faltando é Jesus nos nossos corações. Nós estamos muito duros, frios, insensíveis, metódicos. E o Espiritismo é vida. Jesus é vida. Então é preciso colocar o amor na nossa vida para contagiar essas novas gerações. Por isso nós lançamos para o movimento espírita o projeto Educação do Espírito, no novo conceito de evangelização da família, que é a educação integral. Nós distribuímos o projeto gratuitamente, basta entrar no nosso site pessoal, fazer a solicitação e ele vai por e-mail. Tem toda a parte teórica e toda a parte prática, porque já está na hora de nós entendermos essa nova dinâmica. Não somos mais os mesmos do passado. Hoje nós temos internet, hoje temos redes sociais, que não são monstros devoradores. Na verdade, são neutros. Eles dependem daquilo que fazemos com eles. Nada mais do que isso. Daí a importância de nos educarmos. Vamos deixar para todos 2 endereços na internet. O primeiro, da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, na qual nós colaboramos como programador espírita voluntário. É uma emissora espírita há 46 anos no ar, 24 horas, 7 dias por semana. Também tem uma programação voltada à educação, que pode ser acompanhada, ouvida pela internet, no celular, sem nenhum problema. E o site do Instituto Brasileiro de Educação Moral. Aqueles que estiverem mais ligados ao campo da educação, seja na evangelização, sejam professores, enfim, poderão ao longo do evento, depois comigo, retirar o material do IBEM. Não deu para trazer para um universo de mais de 1000 pessoas. Então nós vamos ser um pouquinho seletivos, mas está aí o site, porque aí todos podem acessar, conhecer os projetos do IBEM. Nós somos todos educadores voluntários e que percorremos o Brasil para levar os projetos adiante e transformarmos as escolas. Então fica o convite para quem quiser então conhecer, compartilhar, apoiar, divulgar e, claro, nos chamar. Para encerrar, nós gostaríamos então de frisar que Jesus é o mestre dos mestres, um grande educador da humanidade. É aquele que vem nos chamar para o amor, para que nós possamos colocar esse amor no processo educacional, colocarmos esse amor na pedagogia, nessa ciência que rege a educação, para então sermos sensíveis a esse apelo do Evangelho, suplantarmos o materialismo e o egoísmo e vibrarmos na solidariedade, na fraternidade e na nossa condição realíssima de espíritos imortais que nós somos. Não estamos ainda assistindo isso na nossa sociedade? É verdade. Vai levar muito tempo para que isso seja uma realidade? Também é verdade. Mas aquele que estuda a educação, aquele que converge para o espiritismo, é um idealista, sonhador incorrigível, e que sabe que está semeando, não para colher os frutos já aqui, imediatamente, mas para colhê-los ao longo do tempo, esse tesouro maravilhoso que Deus nos entrega, porque nós sabemos que os corações insensíveis haverão de se sensibilizar com a nossa semeadura. Então todo educador é um semeador, dentro da parábola que Jesus nos contou. E o semeador, ele sai a semear, não está preocupado com o tipo de terreno, com o tipo de coração ou de mentalidade que ele está enfrentando. Ele semeia, segue,
deixa a sua paz e vai continuar o seu trabalho. Porque nós acreditamos que somente a educação moral pode transformar os homens e a humanidade. Não importa quanto tempo isso leve, nós haveremos de continuar a trabalhar nesta encarnação, na próxima e na outra, quantas Deus nos permitir, para que estejamos no campo da educação, conclamando sempre a todos: educar é amar, educar é dar o bom exemplo, educar é seguir os passos do nosso Mestre Jesus. Educar é transformar. Deus nos abençoe. Bom, como vocês veem e ouviram, durante esse período, estamos na fase de emulação da necessidade do educar. E nesse nosso projeto de hoje, o Centro Espírita se torna no grande educandário, como lembra Guilhom Ribeiro. E mesmo nas áreas que não são específicas de educação, o processo educativo deve existir. Educação mediúnica, educação na promoção humana, educação no atendimento fraterno. Em suma, educar, recordando Pedro de Camargo, Vinícius, é fazer aparecer aquilo que você sempre foi e sempre será. Criação divina. Não sei se vocês já se olharam no espelho um dia e disseram: mas que linda criação divina. Façam isso. Mas lendo não o corpo, lendo a alma que cada um carrega, porque todos somos um retalho de Deus na imensidão da impermanência cósmica. Nós temos agora um projeto de educação imediato, chama-se Projeto Alimentar-se. E temos algumas notícias para vocês. Para facilitar a vida de vocês, o hotel disponibiliza algumas variações de possibilidades, tanto em calorias quanto em finanças. Nós temos aqui a promoção de saladas, saladas no Fiesta a R$18. Uau! Pratos quentes a R$25 na piscina, se eu não me engano. Você fica olhando a piscina e, claro, vem os complementos de água minerais. Mas se a fila for enorme, se a dificuldade for grande, ou se as pessoas acharem que devem ir para outro lugar, nós lembramos que todo o entorno está fechado, porque hoje ele é finado, exceção do restaurante ou de casa, que é buffet Aquilo, lá no Shopping Taigara. Então, você atravessa a rua com muito cuidado, né, porque pode não prestar atenção. E, olha só, nós vamos destinar a essa tarefa praticamente 5.400 segundos. Tá bom assim? 5.400 segundos. Vamos fazer as contas e nós voltaremos nesse horário. Muito obrigado a todos e vamos caminhando. Às 14 horas estaremos aqui.